Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, a liturgia fala para gente que o Senhor nos cumula de graças e bênçãos, presença constante em nossas vidas, Ele faz muito em favor de cada um de nós. Então, elevemos a Ele a nossa oração de ação de graças, celebrando a liturgia com alegria, fé e esperança. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 9, versículo 31 a 42. Atos, capítulo 9, versículo 31 a 42. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se, progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Então aqui, na primeira leitura, nós vemos aqui, né, que a igreja consolidava-se e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Então aqui a gente vê, né, Pedro, né, em nome de Jesus, Pedro curando o homem que não andava e ressuscitando Tabita, né, que Tabita tinha morrido, e as viúvas, né, que cujas túnicas, né, foram as túnicas que elas estavam, né, e mantos, né, túnicas e mantos foram feitos por Tabita e elas ficaram muito tristes, né, todos ali ficaram muito tristes, e aí Pedro, em nome de Jesus, ressuscitou Tabita, e o fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Então, que nós também possamos depositar a nossa confiança em Deus, depositar a nossa confiança no Senhor, porque Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades, sempre nos ajuda a superar os obstáculos. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículos 60 a 69. João capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Então, o evangelho de hoje é a conclusão do discurso de Jesus acerca do pão da vida. Nesse trecho, percebemos a reação dos discípulos a tudo aquilo que o Senhor lhes revelou.
Por um lado, alguns dos seus seguidores acreditam que a palavra de Jesus era dura demais, impossível de ser colocada em prática. Abrem mão do anúncio da boa nova do reino e se tornam murmuradores e maldizentes. Desistiram, não foram perseverantes e deixaram de seguir o Senhor. Eles não permitiram que a palavra transformasse suas vidas. Por outro lado, temos o grupo dos 12, que são interpelados por Jesus. Vós também quereis ir embora? Pedro faz-se porta-voz destes discípulos, dizendo-lhes: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Então, essa fala sintetiza a consciência do discípulo do Senhor, que se deixa provocar pelas palavras do Mestre, que são espírito e vida. E finaliza com uma profunda proclamação de fé. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Então, neste grupo, a fé foi despertada. Nós cremos, fazendo-os reconhecer que o Senhor é o Santo de Deus, isto é, o Messias ungido. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.